Olá, estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica e espero que esteja tudo bem aí com você e com a sua família. Vocês vão notar algumas diferenças. Nós estamos tentando nos adaptar, aprimorar algumas coisas a fim de abençoar você cada dia mais. Hoje vamos falar sobre Josué e essa dinâmica na interação divina com o homem a fim de obter sucesso nos planos que Deus traçou para o homem. Um texto que me chamou muita atenção foi quando Paulo também fala a Josué: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Deus está sempre interagindo com o homem. Em diversos momentos ele intervém e fala ao homem: acorda, seja forte, corajoso, não pare, persevere. E isso vai acontecer diretamente nessa história de Josué. Nós vamos ver 3 fases dessa história, ou eu dividi em 3 fases a sua história. A época em que ele foi um soldado, a época em que ele foi um aluno e a época em que ele foi um líder. Nós costumamos traçar planos, arquitetar sonhos, mas a gente tem que ter a certeza de que Deus é quem efetiva, que conclui, que direciona tudo isso. Quando a gente se coloca nas suas mãos, nós podemos ser grandes ferramentas em suas mãos. Pois bem, falando sobre a sua época de soldado. A primeira vez que a gente vai ouvir falar sobre Josué na Bíblia, ele se apresenta como o comandante do exército de Israel. Após sair do Egito, eles precisam avançar e Josué foi talvez o único personagem, o único homem ali naquele povo que tinha artes com a guerra, é o que muitos estudiosos vão dizer. E ele se apresentou e atuou e abençoou o povo naquele momento. Outra fase muito conhecida da sua vida nessa época de soldado foi a época que ele foi espia lá na terra de Canaã. E eles, então, em 12 pessoas, foram descobrir, desbravar aquela terra, para trazer um relatório para o povo dizer se seria ou como seria essa conquista. E 10 deles voltaram com péssimas notícias. Falaram que eles não conseguiriam, que os homens daquela terra eram como gigantes e eles apenas gafanhotos. Mas Josué e Caleb voltaram com uma visão diferente. Voltaram com a visão divina e falaram: gente, olha o que Deus fez por nós. Vocês acham que Ele ia trazer a gente até aqui para terminarmos aqui? Nós podemos, nós conseguimos com a nossa força no Senhor. E foi isso que fez com que esses dois, Josué e Caleb, fossem os únicos homens que saíram do Egito e chegaram na terra prometida. Como a gente viu na última lição sobre Moisés, nem ele foi capaz de alcançar essa bênção. Apenas Josué e Caleb, por essa visão de perseverança, de temor ao Senhor, é que eles conseguiram alcançar a bênção por completo. Um soldado pronto para o combate é esse, que não apenas está pronto para agir, mas que crê nas promessas que o Deus faz para todos nós. Isso chamou a atenção de Moisés, e ele começou então a preparar Josué então para essa liderança. Deus também confirma essa direção de que Josué seria a pessoa que deveria conduzir o povo depois da morte de Moisés. E ele foi tão abençoado em que em momentos onde só Moisés se chegava à presença de Deus, Josué foi o único homem também que pôde participar desses momentos. E um texto que me chamou a atenção foi de Nelson Mandela, quando ele vai dizer o seguinte: aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. Foi o que aconteceu com Josué. Tinham muitas circunstâncias que diriam para ele: pare, isso não vai dar certo. Mas ele confiou em Deus e venceu esse medo e pôde abençoar não somente a sua vida, mas de todo aquele povo. E por fim, nós vamos ver também como ele foi um líder de retidão. Josué, ele então começa a sua conquista na terra. Alguns vão dizer que ele levou mais ou menos 7 anos para conquistar 31 cidades. E ele foi sempre justo em tudo que fazia, ao dividir a terra com as 12 tribos. E infelizmente, ele não conseguiu conquistar toda a terra de Canaã, toda a terra que Deus havia prometido ao povo judeu. E muitos também vão criticá-lo por ele não ter deixado um sucessor. Mas em
toda a sua história, a gente pode ver que ele cumpriu aquilo que havia combinado, tanto com outras pessoas, acordos com outros povos, como com Deus. Ele sempre se manteve firme no seu propósito. Então é isso. Josué, uma história muito interessante, onde a gente tem muitos aprendizados a ter. Você vai ter também disponível o PDF, onde vão ter mais informações do que essas que a gente apresentou aqui, e você pode se aprofundar nessa experiência super interessante que é de Josué. E eu concluo então dessa maneira, vou ler para vocês esse texto. Ao longo de sua vida, Deus falou com Josué diretamente através de anjos e por meio de outras pessoas também. Josué escutava as palavras de Deus e cria nelas. Aquilo que Deus ordenava, Josué fazia. E esse era o segredo, essa perseverança, essa confiança que ele tinha em Deus. O poder de Josué não vinha dele próprio. Todos os milagres e todas as vitórias que ele viu foram resultados de crer e seguir a Deus. E eu fico com essa pergunta: quantas vezes a gente nos esquece de pedir orientação a Deus, de confiar nele, de seguir aquilo que ele manda? Nós precisamos pensar um pouco sobre as nossas atitudes no dia a dia, tudo o que fazemos. Será que nós temos colocado realmente as nossas vidas nas mãos de Deus, ou só o procuramos nas horas de perigo, tristeza, ou quando a gente precisa de alguma coisa? Josué nos ensina que aqueles que mais experimentam os milagres de Deus são aqueles que ouvem, creem e obedecem a Deus. Muitos exemplos interessantes sobre Josué, muitas histórias, e espero que abençoe a sua vida. Fiquem com Deus e até o próximo estudo.